Jim era um trabalhador da construção civil. E esse homem tinha um hábito muito interessante. Todos os dias, ele saía do seu trabalho pontualmente ao meio-dia com sua marmita e procurava uma igrejinha que não ficava tão próximo do seu ambiente de trabalho. Ao chegar lá, todo sujo de cimento, com a marmita na mão, Jim procurava um canto lá da igreja, se ajoelhava e fazia uma oração que não dava nem 5 minutos. De joelhos dobrados, Jim dizia assim: Amigo Jesus, muito obrigado pela minha marmita. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor tem me dado. Amigo Jesus, obrigado por essa igreja, pelo pastor. Obrigado pelos irmãos que congregam aqui. Obrigado pelos meus amigos do trabalho. Amigo Jesus, muito obrigado por tudo. Pela oportunidade de estar vivo. Obrigado pelo ar que eu respiro. Amigo Jesus, meu amigo Jesus, muito obrigado por tudo. E Jim se levantava, pegava a marmita, olhava para o pessoal da igreja e ia embora. Isso ele fazia na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando ele se levanta da sua oração, uma pessoa toca no seu ombro e era o pastor da igreja. Quando ele se vira, o pastor diz: Moço, qual é o seu nome? E ele abriu um sorriso e disse: Meu nome é Jim, pastor. E o pastor disse: Jim, que bom recebê-lo todos os dias aqui na nossa igreja, mas eu tenho uma curiosidade. E Jim olhou para ele sem entender muita coisa e disse: Pois não, pastor? E o pastor disse: Olha, eu percebo ali do altar que você nunca fica para ouvir a palavra, para ouvir o meu sermão. Você entra na igreja, se ajoelha aqui nessa cadeira, faz uma oração que não dá 5 minutos, levanta-se e vai embora. Por que você não fica para o restante do culto? E Jim abriu um sorriso e disse: pastor, eu gostaria muito de poder ficar todo o culto, mas eu trabalho aqui na construção civil. E o único horário que eu tenho para vir aqui falar com meu amigo é esse. O pastor disse: E o que é que você fala para Jesus? Ele disse: pastor, eu gostaria tanto de fazer uma oração bonita, eloquente, falar como o Senhor, mas eu não sei. Eu me ajoelho aqui na cadeira e faço uma oração dizendo assim: Jesus, você é o meu amigo. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Obrigado pelo café da manhã. Obrigado pelo almoço, pela minha marmita. Obrigado pela porta de trabalho que você abriu para mim. Obrigado pelo pastor dessa igreja. Obrigado pelas pessoas que aqui congregam. Amigo, meu amigo Jesus, muito obrigado por tudo. Eu não tenho palavras para lhe agradecer. E o pastor, ouvindo isso, deu um abraço em Jim, as lágrimas banharam seu rosto. Ele se despediu daquele pobre homem, voltou para o altar, se ajoelhou naquele instante e começou a fazer uma oração parecida com a de Jim, chamando Jesus também de meu amigo. Na sexta-feira, Jim não apareceu na igreja. Na segunda também não, na terça também não. Na quarta, o pastor ficou preocupado. Na quinta-feira, o pastor perguntou à dirigente da oração: Olha, você está sabendo de alguma coisa? Porque foi que Jim não apareceu mais aqui na igreja? E a irmã disse: pastor, eu também não sei. O pastor, quando terminou o culto, saiu no encalço de Jim, descobriu onde ele trabalhava. Quando chegou lá, bateu na porta, o engenheiro abriu, olhou para o pastor e disse: Pois não? O pastor disse: Olha, eu quero saber se é aqui que trabalha um homem chamado Jim. O engenheiro disse: Sim. E o pastor se identificou, disse: Olha, eu sou o pastor de uma igreja que sempre ele vai lá ao meio-dia. O engenheiro disse: é na sua igreja que ele vai? E o pastor disse: Sim. O pastor disse: Olha, eu só estou preocupado porque ele não apareceu mais lá. E o engenheiro disse: pastor, Jim passou mal aqui no trabalho e foi socorrido. E o pastor disse: mas eu quero fazer uma visita a ele, por favor, o senhor pode me dar o endereço do hospital? E o engenheiro disse: Claro que sim, passou o endereço para o pastor. E o pastor foi até o hospital onde Jim estava.
Ao chegar na recepção, o pastor se identificou, disse que queria muito conversar com um paciente chamado Jim. A moça pediu os documentos do pastor para fazer um crachá. E enquanto ela preparava ali o crachá do pastor, ela disse assim, sussurrando: "Que homem é aquele?" E o pastor disse: "Como?" Ela disse: "Não, fique tranquilo, o senhor vai saber o porquê disso." Entregou os documentos do pastor com o seu crachá, e o pastor, curioso, pegou o elevador sem entender nada. Quando desceu no andar daquele hospital onde Jim estava, ele saiu caminhando em direção ao quarto, e pelo corredor ele se depara com dois médicos, um conversando com o outro, dizendo: "Olha, hoje é o meu dia de visitar o Jim, hein? Nem se atreva a passar lá naquele quarto." E o outro médico disse: "Não, mas eu também preciso ir lá. Eu preciso ir lá dar uma olhada nele." E o outro médico disse: "Não, mas hoje é o meu dia." E o pastor foi ficando curioso. Como dois médicos discutindo para ir visitar um paciente? O que é que tem de mistério nisso? E quando ele ainda está processando essa informação, lá vem duas enfermeiras. E uma dizia para a outra: "Olha, hoje é o meu dia de trocar o soro dele, hein? Também nem se atreva em passar lá." E o pastor foi ficando curioso, bastante curioso, para saber o que estava acontecendo, até que ele bota o pé na porta do quarto e vem saindo do quarto de Jim, médico e uma enfermeira. O médico olhou para o pastor, deu uma boa tarde e disse: "Quem é o senhor?" E o pastor disse: "Olha, eu sou pastor de uma igreja e eu vim aqui visitar um paciente chamado Jim." E quando o pastor se esquiva, já está Jim lá na cama fazendo um sinal para ele. E o médico disse: Ô pastor, esse homem é extraordinário, viu?" E o pastor disse: "Mas o que é que ele tem de especial? Eu vim da recepção, a moça disse uma frase: 'Que homem é esse?' Eu peguei o elevador, desci pelo corredor, passei ali por dois médicos dizendo que querem vir hoje visitar esse paciente. Topei com duas enfermeiras que vinham discutindo para vir aqui olhar esse paciente. Mas o que é que está acontecendo?" E o médico disse: "Ah, pastor, Jim é um paciente muito especial. Ele chegou aqui e colocou esse hospital de cabeça para baixo. Ele revolucionou esse hospital, todo mundo ama esse homem." E o pastor disse: "Mas qual é o motivo?" O médico disse: "Eu já vou lhe explicar. Jim, quando chegou aqui numa ambulância, pastor, o maqueiro que foi tirá-lo da ambulância, quando colocou ele em cima da maca, ele mesmo cheio de dores, se esquivou, olhou para o maqueiro e disse: 'Maqueiro, meu amigo Jesus vai resolver o seu problema. Fique tranquilo, ele é o melhor amigo que eu e você temos, descanse nele.'" E o maqueiro foi às lágrimas ouvindo aquela palavra tão simples, mas ele precisava ouvir aquilo naquele dia. E o maqueiro foi empurrando ele com muito cuidado. Ele foi passando pela recepção, ele se esquivou também, olhou para a moça da recepção e disse: "Ei!" A moça olhou para ele, ele disse: "Ei, não se preocupe, viu? O meu amigo Jesus vai resolver aquele problema lá da sua família. Fique tranquila." E de repente a moça da recepção desabou em choro. E o médico disse: "Sabe, pastor, os meus amigos médicos saem daqui em lágrimas, porque a gente vem aqui trazer um remédio para ele, a gente vem aqui saber o estado de saúde dele, mas ele sempre tem que falar para a gente desse amigo chamado Jesus. O senhor acredita, pastor, que eu já vi médicos saindo daqui em prantos, chorando? O senhor acredita nisso?" A enfermeira disse: "Ah, comigo não é diferente. Eu mesma já saí daqui em lágrimas. Várias amigas minhas, enfermeiras, já me contaram experiências quando vieram a esse quarto e conversaram com ele. Ele sempre tem um recado, uma palavra do seu amigo Jesus para a gente. Até eu já chorei muito saindo aqui desse quarto", disse a enfermeira. Mas o médico disse: "Olha, pastor, tá vendo? Só tem uma coisa que até hoje nesse hospital ninguém entendeu." E o pastor, ainda mais curioso, disse: "Mas o que é?" O médico disse: "É porque um homem tão bom como esse, que todo mundo ama ele aqui no hospital, até hoje nunca recebeu a visita de alguém. O senhor é a primeira pessoa." E quando o médico falou isso, ele percebeu alguém puxando a sua bata. Era um paciente ali bem pertinho da porta que disse: "Doutor,
olhe quem está lhe chamando ali na cama. Era Jim, fazendo um sinal assim, ó, chamando os três, o médico, o pastor e a enfermeira. O quarto inteiro ali parou para ouvir o que é que iria acontecer, o que é que Jim tinha para dizer. E quando o pastor, o médico e a enfermeira se aproximou da cama, Jim já estava sentado. E ele disse assim: doutor, muito obrigado pelas palavras que o senhor falou ao meu respeito para o pastor. Eu fiquei aqui emocionado e me tocou profundamente. E o médico disse: mas é verdade, Jim, é verdade. Tudo isso que eu falei aqui para o pastor, o hospital fala de você. Esse quarto inteiro te ama, os médicos te amam, as enfermeiras amam você. Você é querido pelo maqueiro, você é querido pela recepcionista, você sempre tem uma palavra do seu amigo Jesus para a gente. Mas agora eu não entendi por que é que você não concorda com algo que eu falei aqui para o pastor. E Jim disse: doutor, o senhor disse para o pastor que ninguém vem me visitar. O médico disse: mas é verdade, eu já contactei com a recepcionista e até hoje ninguém, a não ser o pastor, veio lhe visitar. Ele é a primeira pessoa. Aí Jim abriu um sorriso assim um tanto desconcertado e disse: doutor, o senhor pode se virar para aquela porta ali? Aquela porta por onde o senhor entra e sai, as enfermeiras entram e saem, os pacientes entram e saem. E o médico se virou sem entender nada. E ele disse: pronto, Jim, já estou olhando para a porta. E Jim disse: doutor, por essa porta todos os dias, sem faltar um, entra um homem todo de branco. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. E ele vem caminhando por essas camas. Está vendo aquela cama? Ele passa por ela. Está vendo aquela? Ele passa por aquela. Ele vem andando por entre essas camas aqui dentro do quarto. Chega aqui ao lado da minha cama, senta-se nessa cadeira. Todos os dias ele faz isso, doutor. Ele olha para mim, olha bem nos meus olhos, abre um sorriso e diz: Jim, eu sou seu amigo Jesus e jamais eu vou te abandonar.